A gente sabe que qualquer palavra agora não vai confrontar, não vai, mas a grande festa que eles fizeram, de poder comemorar o sucesso, fantástica, né? Do início ao fim. E a gente lamenta muito de não ter proporcionado um final feliz. O sentimento ainda tristeza. Como falei antes, tudo era merecedor de conquistar esse acesso, mas infelizmente no futebol o merecimento não é suficiente. Mas então que os atletas, como você mesmo colocou, os atletas lutaram desde a primeira bola até o último lance, procuraram inverter a situação que era adversa e conseguimos sair na frente do placar no segundo tempo, criar algumas situações. Infelizmente acabamos tomando um gol, uma bola que nós sabíamos muito bem, né? A bola era defensiva no primeiro jogo, era um ponto forte da equipe do adversário, fez gols assim, né, contra o Sergipe, enfim. Então a gente sabia que era um aspecto que nós tínhamos que ter cuidado e com muita atenção. Infelizmente, no lance muito rápido, a gente acabou tomando gol na parte final do jogo, um bate, né, mas ainda tentamos buscar o resultado que infelizmente não conseguimos. Gerson, eu queria fazer uma retomada sobre o jogo da ida lá em Pernambuco, onde ficou bem claro que você falou mais de uma vez que ia assumir a responsabilidade, e ficou claro para a gente que era se tratando das escolhas. Deu para tirar a lição, porque hoje, de novo, não querendo imputar o gol do empate do Santa, mas depois que começam a ter as mexidas, de novo, a sua equipe ela meio que perde o rendimento, e principalmente com jogadores, eu não sei se o torcedor que está acompanhando agora concorda, ou que depois vai acompanhar isso aqui, mas que jogadores que, pelo menos no entendimento da maioria, deveriam permanecer grande parte do jogo, e aí diretamente eu me refiro ao Aruá, por exemplo, não só pelo gol, mas pela importância dele. Como é que você faz esse panorama do que você viu lá e quase que repetiu aqui também? A responsabilidade sempre vai ser do técnico, e eu assumo isso. O Aruá sentiu câimbras e pediu para sair. Como o Ferreira também, foram duas trocas que nós não esperávamos fazer, mas pelo desgaste do jogo, pela intensidade que eles colocaram no jogo. São atletas que acabaram sentindo muito a parte física, né? E não seria uma opção tirá-los naquele momento. Mas, enfim, como eu falei já no primeiro jogo, a responsabilidade sempre é do treinador, quando o resultado não acontece, eu assumo isso. Com muita dignidade, né? Procurei fazer o meu melhor, procurei lutar pelas escolhas melhores. A gente vai errar sempre, acertar e errar, mas entendo que o jogo hoje era uma vitória, era um processo pelo que a equipe produziu. Muito um grande adversário também, nós sabíamos disso. Infelizmente a Série C só ia ter representante dessas duas equipes gigantes, e infelizmente foi o adversário. Então, responsabilidade do treinador, das escalações, sem problema, das substituições. E isso a gente assume sem problema nenhum, sempre procurando melhorar o futuro. A temporada 2025, professor, boa noite, termina agora, né, e já começa a de 26. E como é que fica o Gerson Guzmão para 26? Permanece no América? Já existe algum tipo de conversa? Alguma intenção do próprio professor de permanecer no clube? Como é que já se começou também a pensar nisso aí? Não começou não. O contrato era até o final da Série D, né? E, infelizmente a gente não conseguiu o objetivo principal de todos, o meu também. Eu aceitei o convite porque eu entendia que o América poderia buscar esse acesso, né? Como continuo falando isso, brigou aí até o final, os atletas se entregaram e buscaram essa vitória até o fim. Infelizmente não deu. Para frente agora, lógico que todo profissional gostaria de trabalhar, né, num vigilante como o América. Mas a gente sabe que quando a derrota vem, da maneira que foi promovido, o torcedor espera por mudança. Isso é uma rotina de futebol, a gente entende, mas a partir de agora pensar nisso, né, ainda tentar digerir mais uma vez, a gente sendo a voz, né, do elenco, do vestiário, do nosso torcedor, pedir perdão por aquilo que a gente não conseguiu fazer, né? O torcedor hoje merecia muito. A festa foi fantástica. Eu nunca havia
presenciado uma festa tão grande assim como a que eu trabalhei. E procurei dar o meu melhor para poder presentear os torcedores com um acesso que era tão esperado e merecido pela partida de hoje, mas infelizmente o futebol acontece dessas situações e hoje a gente ficou do lado perdedor. Gerson, boa noite. As substituições, eu vou voltar ao ponto das substituições, queria que você até me corrigisse se eu estiver errado, mas a percepção foi que as trocas foram motivadas muito em função do aspecto físico dos jogadores que saíram. Queria que você confirmasse se foi isso realmente. E no quesito das trocas, né? Você acha que o time acabou caindo porque as trocas não são ao nível dos titulares? Isso pode denotar talvez um erro na montagem do elenco? Queria que você opinasse a respeito disso, por favor. Obrigado. Eu tenho esperança, as substituições, principalmente no setor de todos, né? No setor de meio ali na frente, o Salatiel e o Gabriel também correram demais, pressionaram muito a defesa adversária e saíram também com cansaço, com desgaste, né? E a Lai Ferreira acabaram pedindo para sair, né? Porque estavam com cãibra. Então, mas a responsabilidade sempre do treinador. E não tem problema nisso, foi o que escala, foi o que faça as substituições. Eu acho que o nosso elenco não é que não fosse abaixo do Vitória, são grandes jogadores, né? Todos. E agora encaixa, né? Encaixa, às vezes encaixa, o modelo de jogo encaixa mais com algum jogador de característica e quando você tem que fazer algumas mudanças, acaba não tendo o mesmo efeito, não por qualidade, mas por encaixe mesmo, de estratégia. Então, talvez se a estratégia fosse outra, os atletas poderiam render mais, e aí a gente fica sempre pensando que poderia ter feito diferente, né? Mas eu só tenho a parabenizar esse grupo por aquilo que eu encontrei aqui, em termos de profissionalismo, em termos de convívio, né? Volto a falar, um grupo que merecia demais, fantástico. Então, lógico que o torcedor não quer escutar muita coisa agora, né? Quer saber de o América sair dessa divisão, que é uma divisão horrível para qualquer divisão, é a última divisão do futebol. O América é muito grande para estar nessas divisões. Então, acredito que a partir de hoje o clube tem que pensar em montar novamente, né, um planejamento para que no ano que vem a gente possa, o América possa fazer uma série D melhor e buscar o acesso que é tão merecido. Aqui, professor, boa noite. Oi, Bruno. Queria que o senhor falasse, aproveitando esse direcionamento para a torcida, a festa que a torcida fez hoje, o quanto ela se mobilizou, principalmente nas partidas do mata-mata, nesse duelo do acesso óbvio que mais, né, um número mais expressivo, não só o número de torcedores aqui, mas do engajamento dessa torcida. Uma fala direta para esse torcedor seria o que nesse momento? Dizer o que para o torcedor do América sobre esse resultado que não aconteceu, mas sobre esse apoio, como você também utilizou esse apoio para tentar fazer com que esse resultado fosse diferente? O América é gigante. Eu tinha uma ideia do que era o América e quando eu presenciei, eu me surpreendi com o tamanho do América. Muito maior do que eu imaginava. Não tinha dúvida que o torcedor ia fazer uma festa como fez hoje, né, de incentivar, de empurrar essa equipe buscando acesso. Eu imaginei esse cenário quando eu aceitei o convite. Eu imaginei jogar um jogo do acesso com a arena lotada, tomada de vermelho e a gente podendo comemorar um acesso. Então, também fico muito triste como torcedor de não ter chegado nesse objetivo, de não ter conseguido dar esse presente, né? E agora pensar no clube, pensar naquilo que é melhor para o América. O torcedor, eu não tenho dúvida que vai continuar incondicionalmente apaixonado. E jogos assim, eu falei isso para os atletas do vestiário, jogos dessa grandeza, com essa atmosfera, renova a paixão do torcedor dentro da sua casa, da sua família, e fortalece ainda mais aquele sentimento de torcedor mesmo autêntico. São esses jogos que ficam marcados na história de todo mundo, né? Então, a gente queria ter tido um final feliz, né, para poder presentear o nosso torcedor com a linda festa que eles fizeram. Gerson, boa noite. Queria saber, você chegou no fim da primeira fase da Série D.
E nesse meio tempo foi um tempo muito curto para você conhecer atleta, para você trabalhar o elenco. Teve algo que atrapalhou você para ter um rendimento melhor ou até mesmo conquistar o objetivo alcançado, tão sonhado pela diretoria e também pelos jogadores, nesse meio tempo de América que você chegou até aqui no Santa Cruz? Obrigado. Não teve. Futebol, né? Futebol é um esporte que você é imprevisível, né? São detalhes, às vezes você perde um jogador cedo, às vezes você fica com um jogador a mais durante a partida, às vezes você é melhor e não vence, às vezes você é pior e ganha o jogo, não joga tão bem. O futebol é o futebol na sua essência, né? Então, volto a falar, né? Teria feito tudo novamente com a mesma intensidade, com o mesmo prazer que eu fiz, né, de ter vindo para cá, de poder entregar o meu melhor cada dia, de poder montar a estratégia de jogo. Agora, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, como o torcedor espera, né? Mas o torcedor pode ter certeza que está doendo da mesma maneira na gente, né? A gente chegou há pouco tempo, como você falou, mas viveu muito intensamente esse clube e sabe da importância que tinha esse jogo. Então pode ter certeza que, mesmo há pouco tempo aqui, a gente está sofrendo bastante, está sentindo bastante esse resultado adverso. Professor, boa noite. Do ano passado para cá aconteceram mudanças em orçamento, uma mobilização mesmo que o América buscasse esse acesso à Série C neste ano. O América passou durante toda a competição invicta aqui dentro de casa na Arena das Dunas e hoje, né, nessa partida crucial, tem a primeira derrota. Na sua visão, o que faltou? Faltou o gol no segundo tempo ali, né, para carimbar, para conseguir mudar essa trajetória na partida, mas além disso, o que faltou para a sua equipe? Nós tivemos uma desclassificação, uma eliminação, né? Mas o jogo foi empate, então a equipe manteve a invencibilidade dentro da Série D. Mas isso também pouco importa e o torcedor não quer saber disso, né? A gente foi desclassificado. Vejo que algumas situações nós enfrentamos um adversário que também se entregou muito nos dois jogos, né? Eu acredito que o primeiro jogo, o Santa Cruz foi levemente melhor que o América, e entendo que hoje o América foi muito melhor que o Santa Cruz, mas em termos de gol foram 2 para eles e apenas 1 para nós. Então não tem que lamentar muito não, além do que a gente da tristeza que a gente está, e tenho certeza que o América vai começar a montar um novo planejamento e vai sair o ano que vem dessa divisão, né? A gente gostaria de ter contribuído nesse ano para isso, mas não tenho dúvida que o torcedor e, enfim, o clube merece e já vai sair dessa divisão. Tá aí, encerrada a entrevista coletiva. Encerrada a entrevista.